Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Hoje faremos uma leitura reflexiva do poema Música, dedicado a Pedro Nava. Uma coisa triste no fundo da sala. Me disseram que era Chopin. A mulher de braços redondos que nem coxas martelava na dentadura dura sob o lustre complacente. Eu considerei as contas que era preciso pagar, os passos que era preciso dar, as dificuldades. Enquadrei o Chopin na minha tristeza e na dentadura amarela e preta meus cuidados voaram como borboletas. Trata-se de um poema que tematiza a música. Certamente, pelo que vimos, tematiza a capacidade da música de nos entreter, de nos distrair, dissuadir. Este poema Música tem muito a ver com um outro poema feito em 1928, chamado O Fim das Coisas. Tem porque o poema O Fim das Coisas foi escrito em parceria com Pedro Nava, a quem Drummond dedica este poema Música. O poema O Fim das Coisas está no livro Boitempo 3, subtítulo Esquecer para Lembrar, publicado em 1979. Pedro Nava, um amigo de Drummond, os dois nasceram em Minas Gerais, os dois viveram no Rio de Janeiro e os dois morreram no Rio de Janeiro. E lá pelos idos de 1928, quando fechou-se o cinema Odeon, eles reclamaram um tanto e fizeram uma reflexão bastante profunda a respeito do fim das coisas. Vamos antes ver o poema O Fim das Coisas, do Drummond com o Pedro Nava. Fechado o cinema Odeon na Rua da Bahia. Fechado para sempre. Não é possível. Minha mocidade fecha com ele um pouco. Não amadureci ainda bastante para aceitar a morte das coisas. Que minhas coisas são, sendo de outrem, até aplaudi-la quando for o caso. Amadurecerei um dia? Não aceito por enquanto o cinema Glória. Maior, mais americano, mais isso e aquilo. Quero o derrotado cinema Odeon, o miúdo, fora de moda, cinema Odeon. A espera na sala de espera. A matinê com Buck Jones, tombos, tiros, tramas. A primeira sessão e a segunda sessão da noite. A divina orquestra, mesmo não divina, costumeira. O jornal da Fox, William Hart, as meninas de família na plateia, a impossível sonhada polinação, pobre sátira em potencial. Exige em nome da lei ou fora da lei que se reabram as portas e volte o passado musical, Valdemar Psilândico, sublime agora, que para sempre submerge em funeral de sombras neste primeiro lutulento janeiro de 1928. Cabe lembrar que Drummond perdeu seu filho em fevereiro de 1927 e em 1928 ele escreveu aquele poema famosíssimo No Meio do Caminho, em que se diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele então, nessa época do fim das coisas, composta com Pedro Nava, ele fez este poema Música e dedicou ao seu amigo, certamente porque fizeram uma reflexão profunda a respeito da morte. Vamos ao poema Música agora em análise. Uma coisa triste no fundo da sala. Drummond chamou a música de Chopin de coisa. Sua tristeza em lugar da música, certamente porque ele enfiou a sua tristeza na música de Chopin, deformou a música e não conseguiu ver nada além da sua própria tristeza.
Ele jamais reconheceria a música de Chopin nesse instante, ele reconheceria a sua tristeza. Então me disseram que era Chopin. Ele usou uma metonímia, aquela coisa da parte pelo todo, ou do autor pela obra, a obra pelo autor, que você também pode chamar de sinédoque. E ele então chamou a obra de Frédéric Chopin, compositor polonês, apenas de Chopin. E é uma metonímia. Então me disseram que era Chopin. A mulher de braços redondos que nem coxas martelava na dentadura dura sob o lustre complacente. Então, a mulher de braços redondos, você tem aí outra metáfora, que braços nunca são redondos, mas são curvilíneos e bastante grossos, que nem coxas. Então, quando compara os braços da mulher com alguma coisa bastante redonda, está fazendo uma metáfora. E que nem coxas, está fazendo uma comparação. Martelava na dentadura dura, aqui várias metáforas. Martelava porque compara a batida dos dedos da mulher com marteladas. Na dentadura dura, porque ele compara o teclado do piano com uma dentadura. E a dentadura dura porque se trata de um piano velho. Então nós temos ali, além das metáforas, um eco. Esse dentadura dura dá esse eco dura, justificando as marteladas da mulher dos braços redondos, sob o lustre complacente. E aqui ele personifica o lustre, esse lustre gentil, amável, benevolente. E é um concerto nada ideal e ele todo gentil, o lustre. Eu considerei as contas que era preciso pagar, os passos que era preciso dar, as dificuldades. Então veja o seguinte, se você está num ambiente em que ele não é ideal, não é agradável, não é bom demais para absorvê-lo, você fica na realidade, você é empurrado para a realidade. E na realidade nós temos uma porção de contas para pagar. Os passos que era preciso dar. E nesses passos, se há passos, há uma caminhada. Se há caminhada, há caminho. Você sabe que o poeta, quando faz um poema, ele está recheado de sentimentos, isso no plural. Então, se ele está considerando o quanto a música o trouxe à realidade, e ele está em 1928, e ele está então bastante tomado pelos últimos acontecimentos, principalmente com a perda do seu filho, que se deu 3 anos antes da publicação deste livro, Alguma Poesia. O filho dele faleceu em 1927 e esse livro é de 1930. Então, os passos que era preciso dar, mas esses passos encontrava pedras no caminho. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, porque você nunca espera que perderá seu filho, porque pela ordem natural das coisas, os filhos perdem os pais que são mais velhos. E aí tem uma pedra no meio do caminho. E há os passos que era preciso dar. E as dificuldades, tanto físicas quanto psicológicas. Então, uma cena distante do ideal o trouxe para o cotidiano real. Então, ele resolveu fazer o inverso daquilo que ele declarou no primeiro verso. Lá no primeiro verso, ele falou que existia uma coisa triste no fundo da sala. Por quê? Porque ele enquadrou a sua tristeza na música do Chopin e deformou a música do Chopin e não a reconheceu. Então, eu vou fazer o contrário, vou enquadrar o Chopin na minha tristeza. E aí eu vou deformar a tristeza e colocá-la na forma da música. Bom, aí mudou de figura. Aí a organização da música prevaleceu sobre a minha desorganização. E na dentadura amarela e preta, quer dizer, no teclado velho do piano velho, meus cuidados voaram como borboletas. Ou seja, minhas preocupações desapareceram rápida e levemente. Então ele está tematizando a música com a sua capacidade de nos envolver, de nos divertir, de nos dissuadir, de nos levar a um mundo bastante ideal, fluente, melódico. Eu também trouxe aqui uma outra citação do Fernando Pessoa, porque nesse poema famosíssimo também, o poeta é um fingidor,
finge tão completamente que chega a fingir que é adorador que devera sente, ele termina com este verso aqui, ó. E assim nas calhas de roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Então você se lembra deste poema que ele está falando de comboio de corda, são aqueles trenzinhos de brinquedo movidos a corda, e ele vai comparar esse comboio de corda aos sentimentos, ao coração. E assim nas calhas de roda, esse comboio de corda gira a entreter a razão. Ou seja, que os sentimentos entretêm a razão, que os sentimentos predominam sobre a razão. E foi o que aconteceu aqui nesse poema Música, quando ele resolve enquadrar o Chopin em sua tristeza. Então, os sentimentos revelados, atiçados pela música de Chopin, envolveram o poeta e as suas preocupações voaram como borboletas. Ou seja, de novo é o coração entretendo a razão. A razão com suas preocupações, com seus boletos a pagar e suas pedras no meio do caminho, mas chega o Chopin com a sua música e o envolveu. E está lá de novo esse comboio de corda que se chama o coração, nas calhas de roda a entreter a razão. Ok? Então existe uma conversa aqui com o Fernando Pessoa, existe uma conversa aqui com o nosso grande amigo Pedro Nava, o Pedro Nava, que compôs com ele O Fim das Coisas, no poema A Música, em que ele tematiza essa capacidade da música de nos envolver e nos afastar da realidade. Ok? Muito bom estar com vocês. Até o próximo vídeo. Oba!